A paz, comunidade ACVM e todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Inácio, essa experiência de partilha abordando a espiritualidade inaciana. E hoje a gente recebe o Padre Tárcio, que vai conversar conosco sobre a primeira semana dos exercícios. Bem-vindo, Padre Tárcio, ao Café com Inácio. Vamos tomar um café? Vamos tomar um café, Robson. Agradeço o convite de estar presente aqui nesse espaço de inacianidade, a gente perceber e conversar sobre os exercícios espirituais. Bom, Padre, a gente tem falado sobre a experiência de Santo Inácio, os exercícios espirituais, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a primeira semana. O que o senhor poderia dizer para a gente, assim, quais são os aspectos principais para a gente entrar bem numa primeira semana dos exercícios? Quando a gente parte para a primeira semana, a gente tem no horizonte aprofundar ainda mais essa experiência do amor de Deus em nossas vidas. E de uma certa forma ou de outra também olhando para a realidade do mal presente no mundo, né? Se a gente pudesse pensar, a gente fala do amor de Deus, que é propriamente a experiência do amor de Deus que nos cria. A gente fala do amor de Deus de uma forma mais profunda na primeira semana, e esse amor de Deus ele nos envia. Se a gente pudesse dizer como é que a gente termina a primeira semana dos exercícios, é tendo a certeza de uma experiência, a experiência do amor gratuito de Deus que nos salva. A gente sai dessa experiência do princípio e fundamento olhando para esse grande plano que Deus tem para a gente, né? E olhar essa realidade traz uma outra dimensão para o exercitante, né? O plano e o projeto de Deus, e aí já dizia Santo Irineu, é que o ser humano, para que o homem ele viva. E aí, como diz o Evangelho de João, para que a gente tenha a plenitude da vida. Não para que a gente possa viver com pouco, mas que a gente possa viver com tudo aquilo que é a vontade de Deus. Se a gente se percebe dentro dessa experiência do plano e do amor de Deus, e a gente olha para a realidade da nossa vida, para as realidades do mal que vai acontecendo em nossa vida, a gente vê que muitas vezes a gente está na periferia. A gente está às margens daquilo que somos nós mesmos, daquilo que é propriamente a experiência humana, e por isso que os exercícios vão nos chamando para dizer a vida humana, a vida que Deus nos deu, a vida que Deus deseja para cada um e para cada uma de nós, é uma vida que é baseada nesse amor que é gratuito, que Jesus Cristo tem por cada um de nós. E Santo Inácio, a gente tem falado dessa característica de Santo Inácio, esse caminho bem marcado, né, dos exercícios. Mas quando a gente lê sobre os exercícios, tem alguns passos que Santo Inácio coloca nessa primeira semana, algumas marcações que têm alguns frutos, né? Santo Inácio, primeiro com que ele se preocupa é com a nossa vida. Então, por isso que ele, a partir da experiência que ele fez e a partir da observação, do acompanhamento espiritual que ele fazia, ele foi desenvolvendo os métodos com o livrinho dos exercícios, que é muito pequeno. Porque Santo Inácio está preocupado com quanto é que eu coloco da minha vida na experiência de Deus que eu faço. Santo Inácio quer chamar a vida, então por isso que, apesar de nós termos tantos anos do livro dos exercícios, ele continua sendo atual, porque ele fala da minha vida no hoje. E especificamente na primeira semana, Santo Inácio vai mostrando para a gente que existe uma realidade, além do amor de Deus, que é a realidade do mal, que é a realidade do pecado, que ainda hoje é permanente, que é atual e que pode também ainda me atingir e que me leva não ao centro da minha experiência, que é a experiência de Deus, a experiência do amor e doação de Jesus na cruz, mas à periferia da minha realidade, à periferia da minha experiência. Santo Inácio apresenta para a gente o pecado dos anjos, Santo Inácio apresenta para a gente o pecado dos primeiros pais, Santo Inácio apresenta para a gente o pecado das pessoas. Isso tudo para dizer que o mal não é só uma realidade que foi, não é só uma realidade que é, não é só uma realidade que será, mas é uma realidade permanente, uma realidade que está presente na nossa vida, que a gente tem que não se libertar dela. Aqui, acho que o importante na primeira semana é a gente perceber isso. O que a gente precisa é nos aprofundarmos na experiência do amor de Deus. E é a experiência do amor de Deus que faz com que a gente se liberte para que a gente possa doar mais a nossa vida. Acompanhando algumas pessoas fazendo EVC,
esse momento geralmente é um momento muito delicado, né? Talvez a profundidade da experiência, né, as leva a alguns lugares assim da sua própria vida, examinar a sua própria vida, e talvez isso desfoque da centralidade da primeira semana, que é a misericórdia, esse amor que transcende, né, esse amor que transborda, porque embora essa primeira semana coloque a gente nessas realidades, né, do pecado dos anjos, dos homens e todas essas influências que isso teve na nossa experiência espiritual e ainda tem, a primeira semana ela coloca pra gente que esse projeto do princípio fundamento ele ainda é possível, né? Ele é atingível. E tanto é possível e tanto é atingível que depois da primeira semana a gente reza a segunda semana, que é a experiência de Jesus, né? Que é essa experiência que nos traz a tônica de que é preciso que eu, além das condições, das determinações que existem na nossa vida, que a gente sabe que existe, eu faça uma opção por viver esse projeto. E eu só posso fazer essa opção, primeiro, se eu conheço o projeto de Deus, princípio e fundamento, e se eu me conheço em relação a esse projeto, que é a primeira semana, até onde eu vou e até onde eu deixo de ir. E é nesse campo que a gente passa para a segunda, terceira e quarta semana, que são as semanas que a gente vai conhecer como ser humano a gente pode agir, e aí a dinâmica toda de Jesus na segunda semana está aí presente. E aí, ainda mais na terceira semana, Santo Inácio vai dizer na terceira semana que a divindade ela se esconde, mas que o ser humano vai agindo aí. Ou seja, é só quem se sente amado, é só quem faz essa experiência de amor que consegue amar. E é nessa etapa também dos exercícios que Santo Inácio apresenta uma grande ferramenta que a gente pode utilizar, né, no nosso dia a dia, nas nossas experiências, que é o exame de consciência. O exame é uma experiência que dentro da espiritualidade, a partir aí da primeira semana, quando é apresentado para o exercitante, que é uma realidade constante do nosso dia a dia. E por que fazer o exame? Porque o exame ele nos atualiza onde é que nós estamos diante dessa realidade de amor, né? E assim, especificamente colocando dentro da nossa experiência, da nossa relação de vida, assim, a missão que eu percebo que Deus tem para mim, a missão que eu rezo, a missão que eu me coloco, eu tenho desempenhado ela nessa dinâmica do amor gratuito de Deus, ou eu tenho me afastado, ou eu tenho ido mais para a periferia dessa experiência. Então, por isso que Santo Inácio vai colocando os passos para que a gente possa fazer o exame. Que a primeira realidade, a primeira coisa é a gente voltar para fazer aquilo que ele coloca na primeira experiência dos exercícios, agradecer a Deus pela nossa vida. Agradecer a Deus pelo que temos, pelo que somos, pelas pessoas que estão ao nosso redor, pela natureza, assim. É ter esse olhar agradecido. E só depois dessa experiência, é que a gente vai dizer, pede a luz do Espírito Santo para que assim, eu sou agradecido por isso que eu faço, e por isso que eu peço que esse Espírito, que o Espírito de Deus, ele possa iluminar a minha vida, e que eu possa não olhar com os meus olhos, porque a gente está muito viciado a olhar com os olhos humanos, a gente só vê pecado, a gente só vê dor, só vê sofrimento, não, para que eu possa ter os olhos de Deus para essa realidade. Então, primeiro agradecer, depois pedir a luz do Espírito Santo, e só nessa experiência eu me perguntar como é que eu tenho agido em relação a essa experiência do amor gratuito de Deus em minha vida, como é que eu tenho me colocado. E Santo Inácio diz que depois dessa experiência eu me pergunto, se eu não vivi bem essa experiência do amor gratuito, eu preciso pedir perdão ou agradecer aquilo que eu tenho vivido. O exame também nos ajuda a agradecer a experiência que nos coloca diante da nossa missão e diante da vontade de Deus em nossa vida. Feito isso, eu faço um propósito. A oração inaciana nenhuma ela se encerra em si mesma. Ela não se encerra em mim. Eu faço um propósito para que eu possa fazer com que essa experiência do amor agradecido, da luz de Deus, do perdão que eu peço, ela possa se transformar em atitude concreta na minha vida. Então, basicamente, esses passos. Agradecer a Deus, pedir a luz do Espírito Santo, ter esse olhar carinhoso a partir da luz do Espírito Santo sobre a minha vida, ter o olhar de Deus sobre a minha vida, pedir perdão ou agradecer a essa experiência de vida que eu tenho tido e me colocar nessa atitude de alguém que quer colocar a experiência de Deus
esse amor de Deus em prática, né? Então não ficar só para mim. Não guardar para si, né? Não guardar para si. Nenhuma espiritualidade cristã, ela se encerra na gente mesmo. Toda a realidade cristã nos coloca para fora. Então é essa experiência que Nossa Senhora faz de engravidar da palavra, mas de dar ela para o mundo. De dar ela como luz para o mundo. Olha, Padre Tarso, muito obrigado pela sua partilha, por estar conosco nesse episódio. Queria muito agradecer. Eu agradeço o convite, eu agradeço o café, que inclusive tá muito bom. E peço que possamos continuar rezando nessa experiência dos exercícios. E esse trabalho que vocês fazem de divulgar um pouco dessa experiência dos exercícios também, com certeza, vai continuar ajudando as pessoas a encontrar o amor de Deus em suas vidas. E a todos vocês que nos acompanham, muito obrigado por estarem conosco nesse episódio. Aproveite aí na sua casa também e tenha esse momento com Santo Inácio, passe um café, prepare a sua caneca e a gente se encontra no próximo Café com Inácio.